como se fôssemos nós buscando o centro espírita pela primeira vez ou até por outras vezes. Então, o consolo que nós recebemos aqui, seja numa oração, numa palestra, no passe, faz parte da tarefa principal da casa espírita. Entretanto, a vida não é feita só dos momentos que nós vivenciamos aqui. Nós somos cidadãos do mundo, somos cidadãos brasileiros e, evidentemente, não podemos estar alheios aos nossos deveres para com Deus, primeiramente, para com a pátria e para com a família, e estendendo-se aí para com os amigos, para os companheiros de trabalho, enfim, a proposta é nos unirmos responsavelmente em todas as situações. E inclui-se aí o nosso dever de cidadãos como participantes de uma vida política. Então eu trouxe algumas anotações para que a gente não perca o fio da meada e vou utilizá-las para garantir aquilo que estudei, e senão ele pode falhar na hora, né? Coloco então em primeiro lugar o consolo, é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o conhecimento leva a um consolo consciente, porque consolar apenas não basta. É necessário que haja um complemento. Se uma pessoa chega na casa espírita, nós a recebemos com todo o carinho, o sempre. Sim, ela participa naquele momento e volta para a sua casa, para os seus problemas, para as suas preocupações, e nós devemos ter para com ela uma preocupação além daquele consolo que demos. Essa preocupação deve ser com o esclarecimento, porque a criatura esclarecida, ela toma decisões muito mais acertadas do que aquela que ignora. Então, na questão política, por exemplo, não basta tecer louros à política e também não demonizar a política, porque a política tem sua função social. Aliás, a palavra política vem do grego, que significa, em resumo, há uma série de esclarecimentos, mas em resumo ela significa administrar para o bem de todos. Certo? Administrar bem para o benefício de todos. E esse administrar bem não é somente na questão política, é em tudo. Porque se nós elegemos para a nossa maneira de viver uma política de boa vontade, nós vamos exercê-la com boa vontade. Se nós colocamos aqui no nosso grupo uma política de assistência à criança, certo? Nós vamos prosseguir nessa política de assistir bem a criança, o idoso, a família necessitada, aquele que precisa do estudo. Isso é uma política, ou seja, uma política no bom sentido, naquilo que ela expressa, vinda então lá da interpretação da Grécia Antiga, né? Agora, uma coisa é a política, como eu disse, na qual estamos todos inseridos. Eu diria assim, todos somos seres políticos. Nós somos políticos, seja na família, na sociedade, no emprego, no trabalho, na profissão, nós somos políticos, porque lidamos com situações que exigem uma administração e que essa administração, politicamente falando, no bom sentido, seja bom para todos. Que se for bom só para mim, eu estou colocando em prática a política do egoísmo, da indiferença, do distanciamento e não do pertencimento. Então, o mundo do futuro terá, evidentemente, esse procedimento generalizado. E isso é o que propõe a doutrina espírita. Podemos dizer, então o espiritismo também é político? Sim, sim. Se nós pegarmos, por exemplo, na Gênese, obras póstumas, melhor dizendo, em liberdade, igualdade e fraternidade, nós vamos encontrar um manancial imenso de informações sobre as gestões que envolvem a política no bom sentido. Se a gente quiser
menosprezar, a gente podia até falar da politicária, da politiquice, enfim, mas isso aí nós deixamos para lá. Isso é problema da época, é problema do homem que ainda não se preparou, não está preparado para administrar uma política com os princípios que ela encerra. Então, o conhecimento leva ao consolo consciente. Então, se nós temos o conhecimento, nós não agimos de forma equivocada, ou pelo menos equivocamos menos. Nós temos orientação. O conhecimento leva a uma reflexão. Tudo em nós tem que ser feito através de uma reflexão. Estudamos isso hoje à tarde, né, Maria? A questão da reflexão. Não é aceitar, Marcos também estava presente, não é aceitar tudo que nos é apresentado sem questionamento, porque isso pode ser algo que não convém, e se não tivermos conhecimento e a reflexão, nós podemos engolir sapos, não é? Então, é necessário que o conhecimento nos auxilie exatamente nesse consolo. Se uma pessoa tem um problema pessoal e vem à nossa procura buscando o centro espírita, então nós precisamos atendê-la sim, mas precisamos incentivar a dar prosseguimento, buscando conhecer a si mesma, porque às vezes a causa do seu sofrimento está nela própria, na sua maneira de ver as coisas. Nós estamos vivendo uma época de grande influência do plano inferior sobre a humanidade. Nós temos no mundo inteiro uma avalanche, uma nuvem negra de influenciadores que formam milhões de seguidores, porque falam que a vida é para ser vivida, a felicidade é o principal. Custe a quem custar, o importante é eu ser feliz. Isso é o oposto da fraternidade, e sim uma posição egoísta, não é? Então, se negarmos ou afirmarmos algo, deve ser de forma consciente. Por que você vai votar? Vou falar assim, viu, Vanderlei? Por que você vai votar em fulano? Porque eu acho ele bonito. Porque ele tem, a família dele era política, todos eles são políticos. Porque eu sou do tempo, desculpa, porque eu já passei dos 80, certo? Aqui mesmo na Vila Jaguara, quando chegava a época de eleições, né? Eu que jogava no Jacena, você jogou no Jacena, Botafogo, né? Jaraguá, Fluminense, que ainda tem o seu campo ali, certo? O que acontecia? Os políticos se aproximavam desses clubes e ofereciam jogos de camisa, jogos de chuteira, para ganharem um voto. E eu sou desse tempo. E antes disso, eu sou do tempo em que na roça onde eu morava, os políticos da cidade mandavam um caminhão com uma carroceria aberta para catar os boia-fria, para levar para a cidade, no curral, chamado curral eleitoral. Ali faziam um churrasquinho, davam alguma coisa para tomar, e aquele era o curral. Quando o cabo eleitoral passava, ele recolhia o seu título e tal, e pronto, você era o votante porque ele indicou. Ninguém tinha liberdade de escolha. E havia coisas piores. Quando políticos da minha cidade, em campanha política de nível bem baixo, davam um par de botina para o capial, o trabalhador, desculpa a palavra capial, para o trabalhador, mas ele dava só um pé, o outro ficava com ele. Ele falava, se eu for eleito, você vem buscar o outro pé. Então, isso há 80 anos atrás, eu estou com 89, eu tinha 8 anos, conheço bem essas coisas. Então, outros faziam pior. Hoje vamos falar naquela época, eu não sei qual a nota, assim, mais ou menos média, mas vamos falar que fosse R$50. Cortavam com tesoura a nota e davam uma parte para o eleitor. Se eu for eleito, você vem buscar outra parte. Você passava um durequezinho atrás. Isso é o oposto da política que nós estamos aqui tentando entender. A
política existe, nós somos seres políticos. Agora, existe a política da administração para o bem de todos e existe a politicária da usurpação dos direitos para alguns. É o que nós temos ainda na atualidade. Não vou generalizar, porque devem ter pessoas, políticos, de boa vontade que estão tentando mudar isso. Tudo vai mudar. Mas a grande massa que nós assistimos na mídia é negociadas para cá, para lá, emendas daqui, emendas para lá, chegam a aprovar verbas vultuosíssimas em questão de 30 segundos, sem qualquer discussão sobre aquele ato de se beneficiarem à custa da miséria do povo brasileiro. Ainda temos muitos bolsões de miséria, certo? Que não deveriam existir. Então, naquela proposta de liberdade, igualdade, fraternidade, que motivou a Revolução Francesa e vem vindo, Kardec trata disso em Obras Póstumas com uma profundidade maravilhosa, falando exatamente do porvir, do futuro. Quando as criaturas estiverem num nível melhor e possam entender, agir, realizar o que é melhor, participando também disso. O benefício sendo para todos, é justo que a criatura também participe. Então, vamos estar separando, né, a política maravilha que a gente espera para o futuro e a política que temos hoje. Não podemos generalizar, porque existe uma proposta maravilhosa do Espiritismo enviado pelo Cristo, de que nós tenhamos, num prazo determinado, algo assim como a liberdade com responsabilidade, certo? A igualdade com méritos e a fraternidade como a base de tudo. E havendo a liberdade com responsabilidade, a igualdade com respeito, nós chegaremos ao quê? A tão sonhada fraternidade, que é a base de tudo isso. Então, que a criatura possa agir com base na razão, na reflexão e na consciência. Porque muita gente conhece, e eu me incluo, né? Eu não tanto, mas me incluo de certa forma, conhece de cor salteada a escalação do seu time de futebol técnico, mas não sabe citar o vereador que ele votou no vereador. Em quem você votou? Não, nem lembro mais. Quer dizer, então, ele é corresponsável por esta situação. Porque se ele não exige do candidato uma proposta séria, se ele não questiona o candidato e aceita, até recebendo favores, então ele é co-participante desse estado que nós temos na atualidade. Daí alguém, em algum lugar, eu não sei onde, mas cunhou essa frase: cada povo tem o governo que merece. Concorda? Pois é. Quem colocou os governos que estão presentemente? Todos nós. E uma vez que esses governos se instalaram, compete a gente respeitar até que termine aquele mandato, e aí você vai dizer, bom, na próxima vez eu vou aprender, eu vou ver o currículo do candidato, seja ele um vereador, um deputado federal, estadual, mas ver o currículo que ele apresenta para você ter condições de refletir sobre aquilo, qual é a proposta que ele traz, a não ser aquela que o povo é que comanda. Na verdade, o povo é comandado com desrespeito. Ser comandado não é humilhação, mas sem respeito é. Então nós somos um ser político. Eu falei com o Vanderlei, né? Sábado, dia 22, nós vamos ter uma assembleia para eleger, olha, a política, eleger 2 conselheiros, se não me engano, e um suplente, uma coisa assim, está ali no nosso mural, a convocação. O que nós estamos fazendo? Estamos exercitando a política para colocar responsáveis nos lugares que lhes são indicados e que foram escolhidos e votados. E depois, cobrar deles o que eles
devem fazer estatutariamente falando. Então isso deveria ser também na nossa política. Eu votei no candidato XLY, então eu devo ter o currículo dele, porque eu estudei antes, e se eu precisar, mando um e-mail, uma carta, um WhatsApp, fala, fulano, eu votei em você, e você está traindo a proposta que você apresentou na tua campanha, mas quem é que se liga para isso? Ah, isso é assim mesmo. Ah, o Brasil não tem jeito. E vamos negativando a ação política que deveríamos trazer com muito mais empenho em nossas vidas. Então, a doutrina espírita tem em seus fundamentos, que eu já falei, os princípios da liberdade, da igualdade e fraternidade, ainda incipiente, ainda iniciante. Esses princípios requerem a maturidade, a natureza da pessoa que é capaz de colocar isso em prática. Então, o político bom tem que ser também um bom homem. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Uma pessoa de má índole, de má intenção, ela será sempre um político negativo, porque vai embaraçar, vai atrapalhar todo o processo político, porque ele deixa de votar numa proposta porque não recebeu nada em troca, ou porque o outro é do outro partido, ou esse partido, aquele. E a própria imprensa se incumbe de fazer isso. Se o prefeito de X, lá no Taboão, errou em alguma coisa que fez, coloca, sei lá, PT. Se errou, o outro lá, PMDB, quer dizer, demonizando o partido ao qual o cara pertence. Não adianta a sigla de um partido, o que precisa é pessoas de idoneidade moral, e não é o que temos atualmente, né? Em palavra, essas palavras contêm um fundo político, essa liberdade, igualdade, fraternidade, que promove as bases da sociedade do futuro e é o sonho de todas as criaturas. E como é que nós vamos concretizar esse sonho? Nos melhorando, procedendo melhor, escolhendo melhor, agindo melhor. Não passivamente, como votou, tomaram posse, a gente vira as costas e vamos cuidar da nossa vida à custa daquilo que nos é proposto. Os impostos aumentam, ninguém protesta. E às vezes, justamente, muitas vezes não. O povo brasileiro é pacífico, né? Isso é muito bom, mas que não seja uma passividade capaz de ser conivente. Ah, mas esse é assim mesmo. Não é para ser assim mesmo. Nós precisamos mudar. E começamos a mudança em nós mesmos, no nosso procedimento, né? Então a política é o modo de atingirmos essa meta do futuro, né? Estamos falando, obviamente, de uma política saudável, com base nos seus princípios fundamentais, que se remete lá à Grécia, né? Então um homem bom será um bom político, um homem mau dificilmente será um bom político, porque ele já não traz consigo os valores que façam por merecer. Por que isso ainda não aconteceu? Alguém pode dizer? Por que não aconteceu? Porque nós estamos numa marcha evolutiva, numa série, numa ascensão que requer aí mais 100 anos. Vamos falar assim, 100 para começar. Para começar, o mundo está em processo de mudança. A política também que hoje temos está em processo de mudança. Virão outros, mais jovens, com mais capacidade de reflexão, de raciocínio, de pensar no bem comum, na coletividade, e já tem alguns a se apresentando por aí. Daqui, vamos falar, 50 anos, toda esta camarilha de políticos de má índole já não estarão mais conosco. A nova geração virá substituí-los gradativamente. É como você ter um terreno cheio de tocos de mato. Para você plantar, semear e colher, você precisa primeiro preparar esse terreno.
É o que o Espiritismo vem fazendo. Trabalhando para a conscientização das pessoas, não no fanatismo de ser espírito, não no orgulho de ser espírito, mas sim na condição que o espírita tem de fazer as reflexões necessárias. Então nós temos aqui até uma palavra de uma pessoa que disse assim, ela diz assim, a Maria Aparecida Bassi. Bom dia a todos os irmãos da Vivência Espírita. É um programa aqui. Queiramos ou não, a política está presente em tudo em nossa vida. Por isso o espírita deve se envolver sim com a política. Infelizmente, há procedimentos inadequados nos meios políticos, mas se o espírita tem convicção da postura moral, deve envolver-se, pois estará não só fazendo as reivindicações necessárias, como dando a sua colaboração para que a sociedade tenha uma visão mais ampla e fraterna. Certo? Um recado especial. E um outro diz assim, bom dia, amigos e irmãos. Ensina-nos André Luiz que o verdadeiro cristão é aquele que desce a furna do mal e socorre-lhes as vítimas sem se deixar contaminar. Então, um homem bom, ele pode entrar nessa furna da contaminação e não se contaminar. Os seus princípios serão seguidos como ele os formou na família, na educação que recebeu. Ele não vai ceder a sugestões de desvio de comportamento, que ele tem uma segurança em si. Então ele pode sim ser um político? Claro que pode. E deve receber o apoio dos que são espíritas, desde que ele tenha o que apresentar. E eu vou falar sobre alguns políticos que a gente tem que reverenciar, né? Ele continua dizendo, acho que os espíritas, inclinados à política, devem fazê-lo com ética e exemplo. Só não concordo com a ideia de usar a tribuna espírita para pedir votos para quem quer que seja, pois penso que ter uma bancada... Nós temos alguma bancada espírita? Não. Temos bancada evangélica, bancada da bala, bancada disso, bancada daquilo, que é a politicária. Mas uma bancada espírita, não. Não podemos formatar uma bancada espírita que vai combater a bancada evangélica, que vai combater a coisa católica, enfim. Nós temos que agir como age o fermento, levedando a massa, sem qualquer alarde, né? E ele continua dizendo, só não concordo com a ideia de usar a tribuna espírita para pedir votos para quem quer que seja, pois penso que ter uma bancada espírita é tentar amesquinhar o espiritismo com ideais que não lhe dizem respeito, os ideais que hoje funcionam na nossa política, né? A política verdadeira, sim. Temos muitos bons exemplos de espíritas em todos os partidos que dignificam a sua condição de espírita sem partidarizar o espiritismo. Por isso, lembrando Gandhi, grande Mahatma Gandhi, não sou um santo tentando ser político, mas um político buscando santificar-me. Fazer da política a administração que Cristo recomenda no seu Evangelho, a doutrina ratifica em toda a sua obra, ser um instrumento de mudanças para melhor. Porque se nós nos ausentamos dessa participação, se deixamos de participar, evidentemente outros estarão ocupando o nosso lugar. Né? Certa feita dizem que um espírita foi chamado para fazer uma palavra numa rádio, numa televisão, e ele falou, não, eu não vou fazer isso, imagina, isso é coisa de outro. Não, eu como espírita devo me recolher ao centro e tal, prática do Evangelho, da doutrina espírita. Não, absolutamente não, não vou. Na falta
criatura que não aceitou o convite, foi colocado então uma propaganda de cigarro extensiva, naquele tempo muito ostensivas que eram, né? O Homem de Marlboro, e aquilo então passava, o Hollywood, aquela coisa, o iate no mar, enfim, o espaço que ele poderia ter ocupado ali para falar de algo positivo foi utilizado para divulgar o vício, pela sua omissão. Então, como eu falei que ia falar sobre alguns políticos, para mostrar que a política não é o que nós demonizamos, né? Quantos espíritas vocês conhecem que foram políticos de destaque? São muitos, mas nós trouxemos apenas alguns que são referência no movimento espírita. Freitas Nobre foi um deles. José Freitas Nobre. E eu diria, já que você apontou Freitas Nobre deixou de ganhar uma eleição porque os espíritas negaram de voto. Eu estava na USE nesse tempo, e a mensagem dentro da USE era de que não iam apoiar o político. E ele então não ganhou a eleição e saiu da política. Um homem que lutou tanto pela política, tanto ele quanto a sua esposa, doutora Marlene Nobre, que prestou grande serviço ao espiritismo enquanto estava encarnado. É uma atitude correta do espírita negar porque o outro é espírita. Se eu me candidato, eu falo, você é candidato. Acho que muita gente vai falar assim, Paulo endoidou. Pronto, não, isso aí não é. Pronto, eu vou ter um voto, o meu, né? Porque não é compatível. Imagina o espírita, 89 anos, vai ser que nem pode mais, né? Tem que ter menos que isso. Então, mas quem falou mais o nome? O Marcos falou Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele está na primeira da lista. Bezerra de Menezes, essa grande figura espiritual, esse grande vulto, ele foi deputado por 2 vezes, participou das mudanças na República, foi o idealizador da estrada de ferro Campos Macaé para transportar o minério para favorecer aquela região que até hoje existe, Campos Macaé. E sua parte. E foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Teve algum problema com a política? Não, porque era um homem ético, um espírito de escola. Veio para servir na política, mostrando o seu ideal, levando a doutrina espírita, porque nunca omitiu que era espírita, tanto que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Autor, executor, já falei. Quem mais? Alguém arrisca? Alguém que foi político no seu tempo? Grandes espíritos que constam nos anais da doutrina espírita até hoje. Vou ajudar vocês. Eurípides Barçanufo, o grande espírito de Sacramento, onde até hoje o colégio Allan Kardec, por ele fundado, continua atuando normalmente. Ele foi prefeito de Sacramento. O fato de ser espírita, conhecido na região por conta do colégio Allan Kardec e também do trabalho que realizava, ele não se omitiu e foi prefeito de Sacramento. Mais um. Carrebar Schutter, o jovem que veio do Rio de Janeiro, foi parar em Araraquara. Já trabalhando depois com a doutrina espírita, fundou o jornal O Clarim de Matão, que até hoje é editado. E ele ia de Araraquara para Matão num trenzinho Maria Fumaça, distribuindo esse jornalzinho chamado O Clarim para os passageiros. Foi autor do projeto de emancipação da cidade de Matão, conseguiu a emancipação e construiu a Câmara dos Vereadores da cidade de Matão. Carrebar Schutter está aí conosco. Hoje está em Alvorada Nova, né?
aquela coluna espiritual. Freitas Nove, nós tivemos um de menor expressão, mas não deixou de ser um bom político. Eu estou citando alguns, que deve ter muitos, como você falou. Alberto Calvo, doutor Alberto Calvo. Eu tive o prazer de conhecê-lo na Avenida Casa Verde, no seu escritório de médico. Ele foi vereador por um bom tempo e depois se candidatou, foi eleito deputado, e depois também os espíritos se encarregaram de diminuir já. Então, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final. Dizer então, finalizando, que o centro espírita nada tem a ver com política partidária. Nós estamos falando da política legítima, política partidária não. Jamais um centro espírita deve abrir suas portas, oferecer sua tribuna para qualquer pessoa com intenções políticas, porque isso não está na nossa tarefa. Inclusive, o nosso próprio estatuto do Grupo de Sagres consta sermos uma instituição não apolítica, ou seja, não política, né? Mas houve uma vez, eu vou contar isso aqui em 2 minutos, uma vez uma situação em que nós juntamos, ainda estávamos na Paranavaí, na casinha da Paranavaí, foram doados material de construção que era para ser enviado para Goiás, em Alto Paraíso, que alguns aqui conhecem, né? Na cidade da Fraternidade, que o Grupo de Sagres sempre participou, principalmente naqueles tempos. Então ganhamos muito material de construção, mas era para tirar daqui e levar lá. Então isso requer, obviamente, irá requerer um caminhão para transportar esse material, certo? E aí alguém deu uma ideia de se buscar um político para fazer custear essa viagem. E então foi aprovada a ideia, certo? E veio então o senhor Ciro Albuquerque, dos nossos tempos, não é do tempo de vocês. Ciro Albuquerque, uma pessoa maravilhosa, fez uma doação num valor que cobriu as despesas desse caminhão daqui até Alto Paraíso, certo? Um valor bastante volumoso, né? Só que ele chegou lá na Rua Paranavaí com uma comitiva de umas 30 pessoas que fizeram a intermediação. Os cabos eleitorais, os interesseiros politiqueiros da vila, está todo mundo junto. Então eles entraram no nosso Sagres, lá, que era uma sala pequena também, fumando, todo mundo falava e todo mundo falava. Foi um vexame. O próprio Ciro Albuquerque ficou envergonhado, pediu desculpa. E foi a única experiência que nós tivemos para nunca mais repetir. Então, seriedade, a política vale a pena, mas desde que seja boa a política. Jesus nos abençoe, permaneça conosco. Então, vamos para a segunda parte. Todo mundo passe. Vibração boa dentro, né? Chamar coisa boa. E agradecer, né? Vamos lá. Eu vou cantar só um minutinho. Vamos lá.